Mas acho que a gente já pode iniciar o nosso treinamento. Já entrou um pessoal, eu vou continuar aceitando aqui conforme forem pedindo para entrar. Perfeito. Bom dia a todos. Hoje a gente está com o Marcos aqui do Arena Hotéis. Ele vai apresentar a rede para a gente um pouquinho. Marcos, eu te passo a palavra. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Eu sou executivo de contas, Marcos Cardoso, aqui da Rede Arena. Nós somos uma rede de 4 estrelas e a gente está estrategicamente localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Então, a gente vai começar, nós temos 3 hotéis 4 estrelas e 2 à parte hotéis. Eu vou começar pelo início, né, que a gente tem o Arena Leme. O Leme nada mais é do que a Copacabana mais tranquila, né? Então, a gente começa aqui pela Pedra. Então, a gente vai ter um fluxo menor de turistas, tanto na areia quanto nas calçadas. É uma área mais, eu diria que, assim, para famílias, para idosos, é muito mais adequada do que talvez o burburinho de Copacabana, né? Então, a gente tem aqui essa bela vista do nosso rooftop, e todos os nossos hotéis têm essa característica, sempre vão ter um rooftop com uma vista maravilhosa, tá, para a praia. Então, a gente tem aqui a vista frontal aqui do nosso prédio. Então, é o prédio nosso que tem o maior número de categorias, tá? Diferente dos outros, aqui a gente vai ter os quartos standard, com a vista para a rua Gustavo Sampaio. A gente vai ter os quartos superiores, que é frente à praia, mas os andares mais baixos. Os luxos, frente mar, com andares mais altos. E algumas outras categorias, por exemplo, a categoria Family, nós temos 2 camas de casal. É o único hotel da Arena que tem essa categoria Family. Categorias Luxo Plus, que são essas pequenas sacadas aqui na quina, né? Além de executivo e suíte. Então, a gente tem uma gama aqui de categorias. Vocês estão me escutando? Sim, Marcos. Tá bom, perfeito. Só que às vezes o áudio pode estar cortado. Tá? Então, a gente tem essa gama maior de números de categorias, tá? Começando pelo nosso restaurante, tá? O Otaviano, ele é a culinária espanhola. Então, o nosso diretor, ele é espanhol, apesar da rede ser carioca, né? A gente tem o nosso diretor, ele é espanhol, então a gente optou por fazer uma culinária específica, tá? Espanhola. É o único no Rio de Janeiro que tem um selo do Consulado de Espanha. Então, as paellas de mariscos, os aperitivos, né? Croquetas de Ramon, opções com frutos do mar. Então, é bem tradicional. Tá? Em São Paulo, a gente tem outros restaurantes espanhóis com esse selo, mas aqui no Rio é o único. Então, aqui a gente tem a capacidade de 116 pessoas. Então, atendemos também a grupos. E, claro, por exemplo, se tem um grupo que tem uma demanda específica, que não queira um cardápio espanhol, obviamente a gente vai ter outras opções de proteínas também, né? Saladas e acompanhamentos. Falando dos nossos quartos, todos os quartos da Rede Arena são piso frio, então não temos carpete em nenhum, tá? Aqui vocês podem ver que as janelas, elas são inteiriças, então você tem uma ótima vista dos quartos com vista para o mar desde a sua cama, tá? Então, a decoração vai ser muito similar dos 3 hotéis, sempre com as peseiras personalizadas do Gilson Martins, que é um artista local que faz arte sempre com os sightseeings aqui, né, do Rio de Janeiro. Então, a gente pode ver aqui que são 164 apartamentos. Vou mostrar algumas opções aqui. Esse aqui é o nosso quarto executivo, que é o que eu falei, né, que tem bem na quina com uma sacada, só que o executivo é uma unidade apenas que a gente tem, que é um quarto superior, e a gente ainda tem a suíte acima dele. Do rooftop, a gente sempre vai ter o bar, né, piscina, sauna e academia. Então, vocês podem também, se precisar privatizar para algum coquetel, né, a gente faz aqui eventos privativos. E aqui vocês podem ver também um pouquinho, né, da academia, da sauna, a vista do nosso rooftop. E aqui a gente está localizado, né, aqui no Leme, vocês têm ótimos restaurantes que vocês podem caminhar lado a lado aqui no calçadão, tanto na calçada do hotel, quanto os quiosques da praia também, né, que tem música ao vivo. Ali na Pedra do Leme vocês têm, deixa eu ver uma foto aqui da Pedra, vocês podem caminhar até o finalzinho dela, então um ponto de fotos maravilhoso para poder tirar, né. E como eu falei, que a gente consegue fazer os eventos aqui na cobertura. Em termos de salões de eventos, no Leme a gente só tem uma sala, que é a Sala Pedro Leme.
É até difícil se concentrar, né? Numa reunião tem que fechar as cortinas, porque senão você não presta atenção no PowerPoint, se não fechar aqui, porque num dia como esse aqui da foto, realmente é uma vista deslumbrante, mas é uma sala menor, uma sala pequena, até 14 pessoas, em mesa única. Então, esse foi o Leme, tá? Então, caminhando um pouco mais adiante, a gente vai ter o Arena Copacabana, tá? O Arena Copacabana, ele está bem central na praia de Copacabana, ele está no meio de onde tudo acontece. Por exemplo, do show agora da Shakira, a gente estava a 2 ruas. Então, ele é estrategicamente posicionado perto de todo tipo de comércio de Copacabana, né? Enquanto o Leme é mais residencial, no Leme, por exemplo, além dos restaurantes, farmácias, você não vai ter prédios corporativos. Então, o Leme é muito mais tranquilo e, basicamente, a hotelaria do Leme somos nós, o Windsor e o Novo Hotel. Então, é uma versão reduzida de Copacabana, mais tranquila. E enquanto Copacabana, a gente já está realmente no meio do burburinho, né? Você está mais perto de metrô, você pode caminhar, né? Então, é um bairro mais movimentado, né? No coração de Copacabana. Aqui vocês estão vendo o nosso rooftop, tá? A vista do nosso rooftop. Então, você está bem centralizado, como eu falei. O Arena Copacabana, assim, em termos de categoria, vai ser mais fácil de compreender. É o nosso hotel que tem maior número de quartos com vista, tá bom? Para a praia. Essa vista lateral aqui, toda essa lateral que eu estou passando com a seta, é o nosso apartamento superior, que é logo acima da primeira categoria, que é a Standard, tá? O superior, você vai ter, não é uma neck view, tá? Com essa distância do próximo prédio, você vê bem, né, a praia, é uma lateral mar muito boa. Então, a gente vende muito essa categoria. Então, a gente tem uma boa quantidade de quartos superiores. Os quartos standards no Arena Copacabana, é bom lembrar, é o único arena que os standards têm vista interna. Tá? Então, a gente tem uma pequena quantidade de standards, a gente evita vender, né, para os operadores, né, para DN6, mas ele está, obviamente, disponível para online, obviamente, para qualquer demanda, mas a gente, dependendo da experiência, obviamente, um hóspede de Copacabana, a gente quer que ele tenha pelo menos alguma vista, tá? Então, toda essa frente aqui do prédio é a categoria luxo, tá bom? E nas esquinas, a gente vai ter, por andar, uma suíte. Cada andar, a gente vai ter uma suíte aqui nas esquinas. Então, em termos de categoria, é bem fácil de entender, tá? A gente está muito próximo, tanto do Leme quanto do Copacabana, dos pontos turísticos. Então, apenas 4 quilômetros do Corcovado, 14 quilômetros, perdão, 4 quilômetros do Pão de Açúcar e 14 quilômetros do Corcovado. Então, para o fluxo, né, você está muito próximo desses pontos turísticos. Aqui vocês podem ver o Otaviano Copacabana, tá? Então, bem similar ao do Leme, também vai ter vista para a praia. Aqui a gente pode, inclusive, subdividir para grupos, né? Tem uma parte que pode se tornar privativa, semi-privativa, né, do restaurante. A capacidade é um pouquinho maior, é de 128 pessoas. Esse hotel, ele tem 135 apartamentos, enquanto o Leme tem 164. Tá? O Leme a gente tem a maior quantidade de standards, né? São 61 standards, enquanto aqui no Copacabana a gente tem apenas 22. Vocês ainda me escutam, correto? Sim. Se eu estiver falando muito rápido, gente, por favor, me fala, tá? Se tiver alguma dúvida também, por favor, me interrompam. Então, a gente vai ter apartamentos, assim como no Leme, a gente vai ter apartamentos triplos também, apartamentos que se conectam, tá? Então, tanto na categoria superior quanto na categoria luxo, a gente vai ter opções de apartamentos triplos, tá? Então, a gente consegue conectar e chegar até, assim, uma família de 5 pessoas, por exemplo, né? Um apartamento triplo e um apartamento duplo. Aí aqui a gente tem uma vista da suíte. A suíte, como vocês podem ver aqui, ó, a antessala da suíte é a vista do nosso quarto superior. Então, tá vendo que não é uma lateral muito lateral? A gente pega muito bem aqui a vista para a praia, tá? Então, realmente não é uma neck view, você não tem que se esticar para enxergar. Então, é uma categoria que a gente vende muito bem, essa categoria superior. Aqui no rooftop do Copacabana, o que a gente vai ter de diferente? Tem uma escadinha aqui que leva para um upper pool, aqui nesse teto de vidro que eu estou mostrando. Então, a gente pode subdividir também para privatizar,
pode privatizar ou a piscina inteira ou apenas a parte de cima. A nossa festa de Réveillon, que inclusive foi um sucesso essa virada de 25 para 26, todos os 3 hotéis a gente fez. Então é aqui que a gente faz, né, com serviço volante. E você está dentro praticamente dos fogos, né? Você está bem centralizado, a vista é muito boa para os fogos. E similar a todos os outros hotéis da rede, você vai ter sempre um bar da piscina, sauna e academia, tá? Sauna é a vapor. Um exemplo aqui de um casamento que a gente fez, tá? Aqui na cobertura. E a gente vai ter 2 salas de eventos, tá bom? Diferente do Arena Leme, aqui a gente vai ter 2 salas. Uma com capacidade para 50 pessoas em auditório, que é na área da Pion. Aqui a gente está mostrando mais a vista também, para vocês verem como é agradável, não é aquele ambiente de subsolo que normalmente alguns hotéis têm, né? E aqui é a sala Jesus Hortal, que é o dobro do tamanho. Você vai ter até 100 pessoas em auditório. Para o tamanho dos nossos apartamentos, para o tamanho dos nossos grupos, essas 2 salas atendem muito bem a nossa demanda. E no lobby, como o Business Center ficou muito obsoleto, né, a gente acabou transformando numa workstation, né, até 6 pessoas, para pessoas que querem uma pequena reunião, ou querem fazer alguma chamada. E aí você pode alugar diretamente com a recepção por hora. Não precisa daquela burocracia de contrato, né? Então a gente finalizou o Copacabana e agora chegamos no final da praia de Copacabana com o início da praia de Ipanema, que é o Hotel Arena Ipanema. Então a gente já pode ver aqui que do rooftop a gente tem a vista para a Pedra do Arpoador, que para quem já esteve no Rio é o pôr do sol, assim, um dos mais bonitos da cidade inteira. Então realmente, esse inclusive é um fluxo grande de pessoas que vão para a Pedra para ver esse pôr do sol. É muito bonito. E aqui do rooftop você consegue ver à esquerda a Praia do Arpoador e à direita você vai ter a água de Ipanema, né? Então o mar de Ipanema aqui é muito bonito. O Hotel Arena Ipanema, né, diferente dos outros, ele é o único hotel que não vai ter a vista para o mar, tá? Então a gente está ao lado do Parque Garota de Ipanema, que é essa parte arborizada, tá? Então, em termos de categoria, é muito simples de entender, inclusive, porque os standards vão ter vista para a rua, Francisco Otaviano, e as categorias superior e luxo, a diferença vai ser que superior é andar baixo e o luxo é andar alto, tá? Mas os quartos, em termos de tamanho, disposição, eles são praticamente os mesmos, exceto o luxo triplo, porque o luxo triplo, para ter o espaço da terceira cama, você vai ter uma área um pouco maior, tá? Que inclusive desse quarto, obviamente, a gente não vende isso como uma vista, mas por ele ter essa extensão da terceira cama, você vai ter uma vista um pouco do mar, você consegue ver um pouco do mar, mas a gente, obviamente, não menciona isso para não gerar uma expectativa, a gente prefere que seja uma surpresa, né, do que uma frustração de alguém que queira uma vista ampla, né, e não vai ter. O Otaviano Ipanema, aqui vocês podem ver que tem uma cara um pouco mais contemporânea. O Hotel Arena Ipanema, como um todo, ele é um hotel com uma cara um pouco mais contemporânea mesmo, desde o lobby, que vai ter umas gravuras do Rafa Castro, que é um artista de grafite, então as cadeiras, a mesa de trabalho, que tem também uma working station no lobby, a gente tem uma cafeteria também nesse hotel, né, que nos outros não tem, então ele tem uma cara um pouco mais moderna, tá? Então, inclusive o Otaviano, ele foi recentemente reformado, ele está com uma carinha ótima, novinha, e aqui a gente já viu os apartamentos. Em termos de decoração, por exemplo, o que diferenciou até agora é o tom da madeira. Enquanto o Leme é um pouco mais escuro, o Copacabana é um pouco mais claro, aqui também escurece um pouco o tom, tá bom? Mas vocês podem ver que as peseiras são as mesmas, né? A questão de USB, né, nas paredes, por exemplo, para quem não traz o carregador, mas tem o cabinho do USB, você pode conectar direto na parede, né, para facilitar. Então, nos quartos, a gente vai sempre ter cofre nos apartamentos, nos armários. O minibar é sempre abastecido com água e Coca-Cola, tá? Em termos de sustentabilidade, a gente não tem mais muita embalagem plástica, então, desde sabonete, shampoo e condicionador, é sempre naqueles dispensers, né? Diretamente, né, na parede, tanto na pia quanto no box.
Inclusive, a gente recebeu o selo, né? A gente começou pelo Arena Leme, mas aí a gente tem um selo, orgulhosamente agora, do Green Key, né? Que é a instituição internacional que acredita os hotéis com a parte de sustentabilidade. Então, a gente está muito feliz com essa validação. E em breve, o Copacabana e o Ipanema também vão entrar. Então, vocês estão vendo aqui que são menos categorias, né? Standard vista rua, superior e luxo vista praça, né? A praça ali, o Parque Garota de Ipanema. E o triplo, como eu falei, com aquela vista um pouquinho diferente. Só a altura mesmo da vista que vai diferenciar, que a gente está vendo o luxo. E no rooftop, a gente também vai ter, assim como no Copacabana, esse upper pool. Então, toda essa parte de teto de vidro aqui acima é o nosso upper pool. Então, você vai ter o andar da piscina, tá bom? E uma escada para te levar. Então, para esse segundo andar, que você pode fazer também eventos ali. Tá? Toda sexta-feira a gente tem música ao vivo nos 3 hotéis, aqui no rooftop, de 7 às 10, com acústico, e tem dado super certo também. É o único momento da semana que a gente abre para não-hóspedes, tá? A gente não tem day use, a gente, até para a privacidade, o acesso, né, sempre só para hóspedes, só na sexta-feira à noite que a gente consegue, através do Conver, você ter esse acesso, né, para passantes. Aqui a gente está com mais uma vista da piscina e também da academia e sauna. E um exemplo aqui, por exemplo, de quando a gente fez um mini wedding também, aí você pode ter uma estação de paella ao vivo, com a chefe fazendo a comida espanhola, né? Se a pessoa quiser essa pegada mais espanhola. E a gente também tem, inclusive construímos 2 salas recentemente. A gente tinha uma sala apenas, hoje a gente tem a sala arpoador, com 70 pessoas em auditório. Então ela tá com essa carinha novinha, todas elas com essa cara nova. A gente já tem, inclusive aqui tá com uma projeção na foto, mas hoje em dia a gente tem uma TV como essa aqui, de 98 polegadas. Então, inclusive você pode usar a opção de telepresença para reuniões. Então é mais moderno, né? Inclusive em relação à nitidez, né? Que aquela projeção ficava aquela imagem um pouco mais clara. Hoje você já tem aqui as cortinas eletrônicas, tá? Então tá bem com essa carinha novinha. Essa é a sala Ipanema. E a gente tem a sala Leblon, que é uma sala para menos pessoas, para 10, né? A gente costuma fazer para reuniões de diretoria. Então, estou todas com essa carinha bem novinha, tá? Isso aqui no Arena Ipanema. Então, eu finalizei aqui com os 3 hotéis que a gente tem, tá? Os 3 hotéis 4 estrelas. E eu queria apresentar para vocês, eu não sei quem já conhecia alguns arenas, né? Eu conhecia todos, mas a gente, desde a pandemia, começou a trabalhar com a parte hotéis. Então, a gente começou pelo Ana Suites Ipanema, tá? A gente está aqui com essa foto bem da Pedra do Arpoador, porque ele é lado a lado ao Arena Ipanema. Enquanto aqui na esquerda a gente pode ver o Arena Ipanema, nesse prédio ao lado a gente tem o Ana Suites Ipanema. Então, a gente tem 23 quartos, tá? Com diferentes tamanhos, uns com varanda, outros sem varanda, alguns com 2 toaletes, mas sempre com o ambiente podendo separar da sala para o quarto, mantendo a privacidade, né? Para uma capacidade de até 4 pessoas. Eu vou mostrar nas fotos para vocês verem que tem um sofá-cama, né? Para até 2 pessoas e uma cama matrimonial no quarto, né? Então aqui, como é que funciona? A pessoa chega, ela faz o check-in no Arena Ipanema, você faz o reconhecimento facial para você poder ter o acesso aqui ao Ana Ipanema. Então, aqui tem alguns exemplos de quartos. Vocês podem ver que na sala a gente tem um sofá-cama. Esse quarto, por acaso, ele tem uma varanda, mas tem quartos também que são vista interna, não tem varanda. A decoração é bem similar também, a gente tem as mesmas peseiras, né, do Gilson Martins, então estão todos muito novinhos, né, eles foram, na pandemia, começamos com 2 apartamentos e fomos comprando aos poucos, né, a gente compra, reforma e coloca para venda, então toda a administração é conosco, é com a Rede Arena, apesar de ser uma parte hotel, eles estão online, eles estão na Unibis, então toda a administração é nossa, né. Então, qual que é o grande benefício dele? Você estar lado a lado e você ter todos os benefícios do Arena Ipanema. Então, você vai ter o café da manhã no Arena Ipanema, você vai frequentar as áreas sociais. Ele também é pet friendly, assim como todos os outros hotéis da Rede Arena, que são pet friendly. A diferença é que nos arenas são até 8 quilos, tá?
e aqui até 30 quilos. Então, aqui você pode trazer um lavrador bem grande, bem pesado, que vai poder comportar aqui no quarto. E a gente tem a vaga de automóvel também, uma vaga por apartamento, além de um ponto de carregamento para carro elétrico, né? Que é um benefício também. A limpeza todo dia, como se fosse hotel, tá? Então, e outra coisa também, a cozinha, ela é 100% equipada. Então, vocês podem ficar bem à vontade, mas se não quiserem cozinhar, vocês ligam para o room service, que vai servir exatamente como se vocês estivessem no Hotel Arena Ipanema. Então, esse é o grande benefício, é uma parte realmente com serviços hoteleiros, com estrutura hoteleira. Tem alguém tentando falar comigo ou é a gente entrando? Eu acho que a gente entrando. A gente entrando. Tá bom. Eu tô atropelando as palavras, gente. Por favor, se eu tivesse, me fala. Não, tá bem tranquilo. Porque é muita coisa para falar ao mesmo tempo, às vezes a gente fala um pouquinho mais rápido. Deixa eu botar aqui. Então, esse é o grande lance do Ano Ipanema, você ter todo o suporte, né, do Hotel Arena Ipanema. E mais recente, que está fresquinho na Omnibus, vai fazer um ano ainda que a gente está com toda essa estrutura disponível online, a gente tem o Ana Arpoador. Para quem já vem de Rio há mais tempo, o Ana Arpoador é um prédio que ele era um Mercury da Cor em direção ao Forte de Copacabana. Tá, então ele era um Mercury fininho em frente à rua Raul Pompeia. Hoje ele é um prédio de apart-hotéis e residencial. Então, a gente tem 23 apartamentos nossos lá dentro. Tá? Então, qual que é a grande diferença? Esse aqui que era o prédio do Mercury. Qual que é a grande diferença? Esse é independente do Hotel Arena Ipanema. Então, ele fica na mesma rua, Francisco Otaviano, na mesma calçada, inclusive, só que ele está mais distante. Você caminha, você está 3 minutos, mais ou menos, 4 minutos caminhando do Hotel Arena Ipanema. Então, você vai ter estrutura própria, você vai ter uma portaria própria, você vai fazer o reconhecimento facial também para acesso ao prédio, você vai ter uma piscina, academia, você tem um mini mercado também para itens mais expressos, né? Porque a diferença, você não tem o café da manhã incluso aqui. Então, ele é uma tarifa mais econômica, mas é uma outra proposta. Então, é um conceito mais Airbnb, tá? Você vai ter uma capacidade de até 3 pessoas, diferente do Ana Ipanema, que é até 4. Então, aqui você consegue uma pessoa no sofá-cama e 2 pessoas no quarto, tá? A gente recentemente inaugurou 2 coberturas. Então, qual que é a diferença? Aqui, inclusive, na foto a gente pode ver que a sala da cobertura é um pouco maior. A cobertura, você vai ter 2 quartos dentro. Então, você vai ter um quarto casal e um quarto twin. Então, para famílias, esse aqui é perfeito, né? Porque os outros quartos os demais vão ser uma capacidade de apenas 3 pessoas. A gente também tem vaga de garagem, tá? Aqui é uma foto da sala da nossa cobertura. E esse não é pet friendly, tá? Todos os outros arenas são pet friendly, esse aqui não é. Mas você também vai ter, assim, a cozinha equipada, então, assim, talvez com um perfil de, talvez um casal mais jovem, que não precise dessa demanda hoteleira, essa estrutura, esse café da manhã, né, todos os dias no hotel, para quem quer desbravar a cidade, quer ficar mais livre, né, mais livre para aproveitar, e não precisa dessa estrutura hoteleira, mas quer uma excelente cama, e quer estar num ambiente confiável, né, que é administrado pela Arena, é uma excelente opção, tá? Então, aqui tem uma fotinha do nosso mini mercado, né? Como esses mini mercados de condomínio, para itens mais expressos, mas também você caminhando não está tão distante do mercado Zona Sul, né? Então, é bem movimentado, é uma rua bem movimentada. Então, você tem muitas opções também de lanches e restaurante. E você está ali no início de Ipanema, né? Então, qualquer Uber que você pega, você está a 5, 10 minutos dos principais restaurantes e bares de Ipanema. E também de Copacabana, se você quiser voltar um pouco, que é justamente a transição. Né? Então, esse é o Anarcoador. Importante reforçar, a limpeza não é toda como se fosse um hotel. A limpeza é como se fosse um Airbnb, é uma vez por semana. E troca de toalhas de 3 em 3 dias, mas todos os dias a gente varre e troca o lixo. Tá? Então, esse foi o Anarcoador. Aqui vocês podem ver, né, que a gente começou lá na pontinha, no início do Leme,
que nessa rua aqui você já pega o túnel para o Shopping Rio Sul, que é o mais próximo, né? E toda a parte aqui da Urca, onde fica o Pão de Açúcar, é bem próximo. O Copacabana está bem central, né? E esses três que eu falei, o Arena Ipanema e os dois à parte, estão aqui nessa transição de Copacabana com Ipanema, tá? Então, esses foram os nossos 5 produtos, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a eles? Pessoal, quem tiver dúvida pode levantar a mão, que daí eu libero para abrir o microfone para escrever ali no chat. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que o treinamento foi bem completo, Marcos, ninguém ficou com dúvida. Tá, o que eu gostaria muito eu sei que vocês não conseguem vir com a frequência que gostariam, mas, por favor, vindo ao Rio de Janeiro, eu faço questão de fazer uma inspeção completa com vocês, para vocês conhecerem, porque de perto realmente é outra coisa, né? E para vocês venderem com mais firmeza e segurança, né? Mas o que eu posso dizer é uma excelente rede de 4 estrelas. A gente não vai falar, somos 5 estrelas, não. Somos uma rede de 4 estrelas entregando um trabalho realmente diferenciado. Mas, assim, somos hotéis com um pequeno número de apartamentos. Então, por exemplo, às vezes o que um Hilton ou uma rede Windsor, que tem muitas unidades, consegue fazer uma tarifa, às vezes, um pouco mais baixa, a gente tem menos número, sabe, para diluir essa questão tarifária, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro como um todo está com uma tarifa um pouco mais elevada, né, você já tem percebido isso, mas, obviamente, pontualmente, o que a gente puder fazer, puder negociar, puder ver, né, para poder estar junto de vocês, inclusive, talvez a gente pensar em alguma campanha, alguma coisa para a gente pensar junto, né, uma campanha de vendas. Eu estou à disposição para escutar, tá, o que vocês tiverem, se quiserem me encaminhar, como vocês têm trabalhado, tá, em relação à campanha. O que eu posso dizer é que, por enquanto, tá, isso pode mudar e deve mudar, tá, mas, por enquanto, as campanhas que a gente tem fazendo, eu sei que para vocês, a gente tem que visualizar direto no Minibin já o desconto, né, o overcommission, que seja, mas a gente, no momento, está fazendo offline, tá, o que a gente fazia com abatimento na fatura, tá, assim, talvez isso na prática não funcione para vocês, mas se eu tiver alguma mudança em breve em relação a poder fazer online, né, para ficar mais, porque como vocês vendem em larga escala, esse agente tem que ter essa visualização, eu vou sinalizar vocês, tá? Mas se a gente conseguir talvez fazer alguma coisa pontual, que para vocês funcione, talvez algum mercado específico, que vocês queiram fazer uma ação para o Rio, a gente tenta fazer com esse abatimento offline, tá? Então eu me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Claro, a gente pode sim pensar em elaborar alguma coisa mais para frente. Eu vou pedir para você me disponibilizar o material, que daí eu passo também para os consultores para chegar até as agências. O treinamento está sendo gravado, então vai ser disponibilizado também. Acho que é isso. Obrigada pelo seu tempo e pelo treinamento. Eu que agradeço, gente. Por favor, que vocês precisarem, contem comigo, vocês podem pegar aí com a Nádia e a Luciana meu contato, e vai ser um prazer poder tirar as dúvidas de vocês, e também para quem vier ao Rio, por favor, dá um toque para poder receber vocês aqui. Obrigada, viu, Marcos? Obrigado a vocês, gente. Um bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.